Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de mais uma vez ler alguns trechos da Bíblia. Dessa vez eu vou ter que falar algo mais profundo. Eu vejo muitas pessoas dizendo coisas que a Bíblia não fala, principalmente quando elas dão poder para uma criatura, sendo que não é criador. De quem que eu estou falando? Tudo por causa de quando o diabo subiu na presença de Deus e foi apresentar-se a ele como os anjos estavam apresentando. Cuidado, vamos começar. Observe, mesmo no céu, ninguém subia onde Deus estava. Eu fiz essas anotações. Os anjos adoravam a Deus tipo primeiro andar. O que Deus disse a Jesus, quando fez o sacrifício, quando ele retornou, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo de teus pés. Afirmar que o diabo subiu lá no céu, estamos conferindo poderes a ele, que o próprio Criador não conferiu. No meio, nós sabemos que o nosso mundo possui, se não me engano, 9 planetas que giram em torno do Sol. O apóstolo Paulo falou que pela palavra de Deus entendemos que os mundos foram criados. Por que tinha que imaginar que o diabo, cheio de moral, subiu lá? Sendo que nem os anjos que estão com Deus não sobem lá em cima. Adora ele de onde eles estão. Nunca ouviu falar do primeiro, segundo e o terceiro céus? Onde João foi levado? Ninguém sobe lá, a não ser que Deus o convide. Principalmente do trono. Cobiçado, mas é só a Santíssima Trindade que tem acesso a esse trono. Os céus dos céus, onde está o trono? Deuteronômio 10 e 14. Eis que os céus dos céus são do Senhor. Céu estrelado é onde estão os anjos e astros. Salmo 8 e 3. Céu atmosférico, as nuvens, Gênesis 1 e 8. Os anjos adoram, Isaías 6 e 3. Santo, santo, santo. Mas eles estão no pátio, não no trono em si. Apocalipse 4, 8 e 11. Diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Salmo 110 e 1. E no Novo Testamento, Hebreus 1 e 3 e 13. Isso é profético. Só Jesus entrou e assentou. Hebreus 10 e 12. Tendo, porém, oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Esse tem moral. Sim, mas a criatura, o anjo caído, conhecido como Lúcifer e Satanás, não tem esse acesso. Ninguém mais se assentou, nem anjo. Hebreus 1 e 13. O qual, porém, dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha direita. Qual foi o anjo que Deus convidou ele para sentar à sua direita, hein? Então por que conferir poderes para uma criatura que já foi expulso dos céus? No meio de tantos mundos invisíveis, por que tinha que imaginar que o diabo subiu bem na presença de Deus? A Bíblia não fala qual lugar que Deus estava, fala que os anjos apresentavam a Deus de tudo que eles fizeram. E o inimigo foi lá. Sobre o diabo subir, em Jó 1 e 1. Aqui está uma minúcia que você pegou. Ele não subiu no trono, ele ficou na porta, na área dos anjos, igual um promotor do tribunal. Não sentou, não adorou, só apresentou. Jó 1 e 6. Deus perguntou de onde vens, ele não estava lá o tempo todo. Era visão. Deus mostrou a Jó o que acontecia no espiritual. Igual Ezequiel viu o trono sem estar lá fisicamente, Ezequiel 1 em 1. E nenhuma das duas o diabo.
invadiu o Santo dos Santos. Ele não tem esse poder. Vocês, quem pensa assim está equivocado. Afirmar que o diabo subiu lá no céu, estamos conferindo poderes a ele, que o próprio Criador não conferiu. João 1,12, eis que tudo quanto ele tem está no seu poder. Colossenses 2,15, Jesus despojou os principados e potestades. O diabo é criatura limitada, Isaías 14,14. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo e caiu porque ele era uma criatura, não um criador. Resumo: o trono, só Deus e Jesus. Apocalipse 22:3. Anjos adoram de longe, cobre o rosto. Isaías 6:2. Jesus, o único que entrou e morreu, ressuscitou e assentou. Hebreus 1:3. Diabo, acusador, derrotado, sem acesso, depois da cruz. Apocalipse 12:10. Deus é o YHWH-Elion. São as 4 consoantes do nome, do tetragrama do nome divino, conhecido como Yud-Re e Vav-Re. Observe, a santidade de Deus deve ser preservada. Quando alguém vai e assenta no trono dele, ele está invadindo a privacidade e a santidade de Deus. Mas Jesus é o Santo dos Santos, por isso que foi chamado. Ele é Deus. Ele criou o nosso mundo. A questão, Daniel 4:35, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ninguém pode deter a sua mão. Fala a Bíblia que nem os céus dos céus pôde conter, de tanto grande que Deus é. Ele é inacessível. Não tem como. Deus é criador, não criatura. O diabo era criatura, não Deus. Nem o anjo podia adorar Lúcifer, por mais que ele tinha um certo cargo ali. Ele estava sob uma regência moral. Muitos ignoram isso, porque Isaías e Ezequiel falam um pouco sobre ele, falam sobre o rei de Tiro. Mas aqui está falando do rei de Tiro. O rei de Tiro existiu sim, mas ali a Bíblia está demonstrando uma comparação. Porque tem muitos seres humanos que têm a mesma mente do diabo. O homem começou com esse lado, Adão. Ele quis ser igual a Deus também. Por isso que ele errou. Ele pecou. Opa, está tendo uma chance de ser igual a Deus. Não basta ser criatura de Deus? Ser filho de Deus não é o bastante para você? Não é para mim? Por que contender com o Criador? Aquele que não está sujeito a mudar nem cometer erros. Como dizia Salomão o Grande, sejam poucas suas palavras diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e você na terra. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Ele não vai levar ninguém para lá insatisfeito com ele, com o seu governo, com sua maneira de governar. Pode ter certeza disso. Para você entrar lá, você tem que aceitar a Jesus, suas regras, suas normas. O que Deus diz? Que o povo de Israel obedecia os mandamentos dos homens, mas os dele não. Tem as leis de Deus. Tem leis de Deus que não infringem as leis dos homens. Eu posso ser o que eu quero. O apóstolo Paulo dizia, posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que ela ofende a santidade de Deus. E quando você peca, mas Deus só quer a alma, não vem com essa não. Sua alma, seu espírito está dentro deste corpo. Um exemplo, eu tenho minha alma e meu espírito está aqui. Você tem o seu corpo que Deus te deu e a sua alma. E sem transferir. Você morreu, tem que dar conta a Deus de tudo que você fez. Se nessa vida você preferiu mais este mundo que o dele, ele vai te reprovar. Lembra do jovem rico? Estava interessado na vida eterna. Ele tinha tudo aqui na terra, mas não na vida eterna.
Quando Jesus fala os mandamentos, ele é fácil. Eu já observo isso desde criança. Mas te falta de uma coisa. Esse é o problema. Sempre está faltando uma coisa. E te digo, Deus é bom e justo e misericordioso e quer dar para a humanidade a salvação. Porém, a piedade e a misericórdia de Deus ela é limitada. O povo zombou de Noé. Foram 3 gerações, 120 anos, e o povo não mudou. Eles eram más, violência, não queriam mudar. E o Eterno destruiu o mundo antigo para deixar como advertência para as outras gerações que iriam viver, para que não copiasse aquele erro. Destruiu Sodoma e Gomorra por causa da violência e um apetite desenfreado que eles tinham de preferência de sexo. Ao ponto de não interessar pelas filhas de Ló, mas pelos anjos que desceram em forma humana. Cuidado com a palavra de Deus. Deus é justo e santo. E as coisas que muitas das vezes aqui para nós não é pecado, não é erro, as leis permitem, mas para de Deus ofendem. Qualquer pessoa que ousar desrespeitar e cumprir os mandamentos de Deus, suponhamos que eu tenha cometido erro no passado, erro gravíssimo, e hoje a pessoa, estou certo, acertou, mas aquela mancha fica. E o que você subentende então? Porque Deus, Levíticos, capítulo 18, verso 22, Êxodo 23, sabe o que está escrito lá? Pelas leis de Moisés, o Eterno proibia o homem deitar-se com o outro como se fosse mulher. Em poucas palavras, ele condenou o homossexualismo. O que eu tenho contra os homossexuais? Nada! São criaturas de Deus. Eu sei que são, e Deus ama eles. Ama e quer que eles herdem a vida eterna. Mas, olha o que os relatos bíblicos falam. Era pena de morte para quem aderisse tal prática. Não estou usando discriminação nenhuma. Não desejo isso. Só estou dizendo que a Bíblia Sagrada prova que Deus não aprova. E as leis de Deus não são minhas, a Bíblia está falando. Levítico 18, 22, leiam. Êxodo 23. É a questão que o homem pode perder a salvação dele quando ele transgride as leis de Deus. E você deveria saber quem Deus é. Quem Deus é. Um ser sobrenatural que possui poderes além da sua própria imaginação. Que pode te dar a vida eterna. Ou pode também te enviar para o inferno. Desde que você não queira fazer conta das suas leis. As leis de Deus, para mim tanto faz, tanto fez. Não funciona assim. Para eu pegar a Bíblia e distorcer os relatos bíblicos, eu preferia não anunciar o Evangelho. Ficar calado. Antigamente, chegou um ponto que Deus ficou calado por mais de 400 anos. Cada um fazia o que dava na teia, na sua cabeça. E o homem só ia. Deus levantou juízes, mas o povo ainda não queria. Eu te digo uma coisa. Deus é bom. Eu examinei a Sagrada Escritura, não vi nada de errado com o ser divino. Porque ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. São Mateus 25, verso 46. Mas a Bíblia também fala que serão enviados para o inferno todas as nações. Todas as pessoas que esquecem de Deus.
salmista Davi estava no direito dele, ele podia ter a mulher que ele quisesse. A mulher do soldado que ele quis. E o soldado não fez o que ele mandou. Vai lá, pode ir lá, fica com sua mulher lá. Ele queria encobrir a gravidez da mulher. E ele não fez. E cometeu um erro gravíssimo. Assassinato, adultério e depois um assassinato. Autorizou para o seu general e coloquei ele na frente de linha de tiro. Foi onde ele morreu. A espada pelos filhos de Amon. E quando foi aprovado por Deus, ele viu, realmente, Natan repreendeu ele, Deus autorizou. Eu pequei contra o Senhor. Pecou contra o Senhor porque as leis de Deus não permitiam isso. Como rei, ele poderia ter a mulher que ele quisesse. Deus não fará acepção de homem nenhum. E eu te digo a todos vocês, não importa a sua religião, seu credo, crenças, a sua preferência de escolha de sexo, Jesus mandou ir de toda a criatura pregar o Evangelho. E uma certa vez na escola bíblica alguém perguntou para as pessoas o que elas achavam de hoje sobre os homossexuais. Era pior do que os antes ou igual? Eu disse, são melhores. Por que você está falando que ele é melhor? Você está pregando. Porque eles sabem obedecer às leis dos homens. Eles não infringem as leis dos homens. Os sodomitas infringiam. Ninguém podia dizer não para eles. Hoje seria um crime se eles existissem nessa época. Porque ele estava fazendo uma coisa pelo força e violência. Não funciona assim. O livre-arbítrio Deus deu para cada um. Realmente eu, pegando a Sagrada Escritura, pelo antigamente de hoje, é claro que os homossexuais são muito mais comportados do que antigamente. Você está provando, eu não disse isso. Tem os relatos bíblicos. Eu estou dizendo que cada qual deve saber o que é melhor para ele. Examinar a Sagrada Escritura e ver o que ela fala. O que é preciso para dar a vida eterna. Então, se os anjos não tivessem poderes sobrenaturais, imagina uma cidade cheia de homens, com mais de 1000 homens, para aproveitar de 2 homens. Graças a Deus, nós estamos num país onde as leis não proíbem ninguém de nada. E, pelo contrário, as leis foram estabelecidas por Deus. Sim, a Bíblia fala isso. O que eu vos digo é que examine a Sagrada Escritura com bastante atenção e obedeça a palavra de Deus. Não precisa falar bem, não precisa ter dinheiro, não precisa ser rico. Só basta você obedecer a palavra de Deus. Obedecendo está tudo bem. Então, quando você morrer e Deus ressuscitar e apresentar diante do seu trono, você irá receber seu galardão. Mas analisa bem a Bíblia. Analisa ela porque ela contém palavras de vida eterna. Jesus ama todos, sem acepção de pessoas. Ele ama todas as criaturas. Ele ama os homossexuais. Não adianta falar que não ama, que ele ama sim. E quer todos eles lá nos céus. Ele só quer que tenha obediência com a sua palavra. Ele quer que obedeça. É melhor do que sacrificar. E o ladrão, errado roubar? Sim. Matar? É. Ele perdoa também. Ele ama o ladrão. Ele ama o assassino.
E por que não dizer que ele não ama o estrugador? Mas ele não aprova esses métodos que o homem usa. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele quer que você entenda. Quem matava, para de matar. Quem roubava, para de roubar. Quem prostituía, para de prostituir. Mulher, nem eu te condeno, foi o que Jesus falou. Atira a primeira pedra quem nunca pecou. E que Deus possa abençoar todos vocês. Eu abençoo todos, sem exceção. Eu abençoo a sua casa, abençoo o seu lar. Abençoe todos que estão ao alcance da minha voz e que quer ter um concerto com Deus. Deus ama todos vocês. E eu também. Porque se eu não amar o meu semelhante, como eu direi que amo a Deus, se eu não consigo amar aquele que é meu irmão e que eu vejo? Somos todos filhos de Deus, criaturas de Deus. E Deus, em Deus Jesus, em benefício de toda a humanidade. O que Jesus disse? Olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Cristo é a resposta. Cristo é a solução. Cristo é a redenção. Ninguém vai a Deus senão por Ele. E que Deus os abençoe. E pense bem e reflita sobre a palavra de Deus.